Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 22 de maio de 2025, estamos na quinta semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 9 ao versículo 11. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos diz hoje: eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, amados irmãos, a comunhão oferecida aos homens no corpo de Cristo, que é a igreja, é uma comunhão de vida. Por isso, devemos unir o nosso querer, o nosso poder e o nosso fazer ao querer, o poder e o fazer de Deus. Pois, amados irmãos e irmãs, são eles que nos conduzem ao amor do Pai e nos fazem produzir frutos de justiça, de fidelidade e misericórdia. Ou seja, amados irmãos e irmãs, assim como o Filho se doou pela nossa salvação, a igreja, que somos todos nós, devemos se fazer Eucaristia pela santificação do mundo. Ou seja, o hábito, amados irmãos, de rezar ou de falar com Deus deve cristificar o nosso jeito de falar, agir com as outras pessoas. Lembrem o que Jesus diz, né? Eis que vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, todos os nossos pensamentos, nosso falar e nosso agir deve ser cristificado, ou seja, deve ser seguindo o exemplo de Cristo. Pois, amados irmãos e irmãs, se eu e você, se nós afirmamos ser igreja, mas continuamos cheios de medo, ansiosos, depressivos e pior, se julgando melhor do que os outros ou melhor do que todo mundo, devemos nos perguntar: será que estamos fazendo de fato a vontade de Deus? Ou estamos falando muito de Deus e, infelizmente, falando pouco com Deus? Vejam, falando muito de Deus, mas falando pouco de Deus. Ou melhor, falando pouco com Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, Deus já sabe o que eu e você precisam ser. Deus sabe o que todos nós precisamos, antes mesmo de até o pedirmos. E ainda, meus irmãos, sou eu, eu e vocês, infelizmente, que nós não sabemos nem o que precisamos, nem o que devemos pedir. Ou seja, Deus já sabe tudo, mas nós é que ainda precisamos aprender muito. E, é claro, a gente pode até dizer que não sabe até de nada, porque de tanto que a gente tem que aprender. O certo, amados irmãos, é que quem escuta a Deus e observa os seus mandamentos vai sorrir mais, agradecer mais e, é claro, será muito mais feliz. Então, amados irmãos, precisamos escutar mais a Deus, até mesmo, falar menos de Deus, Meio complicado, mas lembrem, se eu tenho escutado muito a Deus, é claro, eu vou falar muito mais dele. Agora, que se eu não escuto a ele, como é que eu vou falar dele? Lembrem que nós não podemos falar de uma pessoa que a gente não conhece. Inclusive, eu costumo dizer que mesmo que você fale coisas boas de uma pessoa, mas se você fala de uma pessoa que você não conhece, você vai falar mal. Agora, quem conhece, certamente vai falar só o bem. Então, meus irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.